Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo lindo! Bom dia! Bom dia, lindas lindeusas e lindeuses também, que sempre estão por aqui. Nessa segundona, vamos aí começar mais um Despertar da Manhã. E hoje a gente vai falar de um tema bem bacana. Aliás, eu sempre costumo trazer temas bacanas que vocês me pedem, que vocês falam para mim, e que eu estudo e acabo vendo que isso tem muito a ver com as coisas que vocês me trazem. E hoje eu quero falar de um assunto que vocês gostam muito, que vocês me pedem e que eu achei super interessante e importante para as nossas vidas, né? E eu gosto muito de partilhar esses temas com vocês porque eu reaprendo, né? A gente nunca pode dizer que sabe tudo e a gente está sempre aprendendo coisas novas e todas as vezes que eu estou aqui com vocês eu aprendo de novo. Então sejam muito bem-vindas ao nosso Despertar da Manhã, que acontece todas as segundas-feiras aqui no Instagram e aqui para as minhas lindezas do YouTube. Então sejam muito bem-vindas. Vou pedir para vocês, eu vou falar para vocês primeiro qual é esse tema? O que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar, deusas, sobre sobre tomada de consciência. Né? A minha chamada para essa live foi tomar consciência sobre si não é suficiente. E aí a gente vai falar sobre isso. Por que tomar consciência sobre as nossas questões, as nossas dores, as nossas falhas, o autoconhecimento, ele não é suficiente? Por que muitas vezes vocês acabam se sentindo estagnadas, cheias, cansadas? Porque vocês estão aí, obesas energéticas, com muito conhecimento a respeito de vocês, do trabalho de vocês, da técnica de vocês, mas tem algumas coisas aí que precisam ser alinhadas, ajustadas, colocadas em movimento para que vocês possam realmente sentir a diferença e uma transformação na vida de vocês. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira parte da nossa live hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento, a gente vai falar de uma inteligência que está diretamente conectada com a questão do autoconhecimento. Um recurso que nós temos dentro de nós, um tipo de inteligência que a gente tem dentro de nós, que a gente precisa fortalecer para que a gente possa mover ainda mais o autoconhecimento na nossa vida e transformar a nossa realidade. Depois a gente vai falar sobre, eu vou explicar para vocês por que isso não é suficiente. Que aspectos são esses? Existem 3 aspectos do nosso processo, da nossa transformação, que precisam entrar em movimento. A gente precisa mudar esses 3 aspectos para a gente começar a sentir realmente uma mudança da nossa vida e sentir novos resultados na nossa vida. E, obviamente, a última parte da live eu vou dizer para vocês como é que faz para a gente mexer nesses 3 aspectos, nesses 3 pilares da nossa vida, para que a gente possa realmente mudar os nossos resultados, mudar a nossa realidade, mudar a situação que a gente está vivendo. Beleza? Vou pedir para vocês apertar os coraçõezinhos aí, para o Instagram avisar quem for aqui do Instagram que a gente já está aqui ao vivo. Para a galera do YouTube, vão chegando aqui, vão colocando aqui nos comentários que eu vou vendo vocês, vamos interagindo aqui. Quem não se inscreveu no canal do IT, se inscreve lá. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui para vocês. O Despertar da Manhã, tem aulas, tem muito conteúdo bacana aqui, conteúdos mais longos eu faço aqui. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e vamos para a nossa live, porque a gente veio aqui para isso. Então, gente, olha só. Vocês maravilhosas, vocês são mulheres que estão aí o tempo inteiro se trabalhando, estão o tempo inteiro buscando, são mulheres que querem mudar, querem transformar, querem mudar os seus negócios, querem mudar suas vidas através do conhecimento. E isso é fantástico,
Só que às vezes o que acontece? Isso acontecia comigo também, tá, deusas? A gente vai absorvendo conhecimento, vai absorvendo conhecimento, vai absorvendo conhecimento. E chega uma hora que parece que a gente dá uma estagnada. É igual quando a gente vai para terapia, a gente fala assim, nossa, a terapia ficou meio esquisita, tá? Porque a gente recebe, e a gente precisa fazer algo com isso. A gente precisa entrar em movimento. Eu digo muito que o autoconhecimento, ele é uma energia que a gente precisa colocar em prática. O autoconhecimento, ele só é um autoconhecimento quando a gente pratica aquilo que a gente aprende. E nós, seres humanos, nós somos múltiplos e nós temos múltiplas inteligências. Esse estudo, essa teoria das múltiplas inteligências é uma teoria que vem sendo estudada aí tem mais ou menos uns 20 anos. Ela foi elaborada por um psicólogo cientista, o Howard Gardner. Ele é ligado à Universidade de Harvard e ele acabou se aprofundando nos estudos da mente humana, da inteligência humana, do comportamento humano, e ele criou a teoria das múltiplas inteligências. Ele diz que nós temos 7 inteligências. E isso foi muito importante, porque às vezes tinham pessoas que ficavam se comparando. E começou essa história de QI. Ah, o QI é alto. Ah, mas o meu QI não é alto, então eu não vou conseguir determinada coisa. Ah, mas eu não tenho isso, então eu não vou conseguir ter esses resultados. E ele diz que não, que nós, seres humanos, nós temos 7 inteligências e que cada ser humano, na sua unicidade, utiliza com mais facilidade uma ou duas inteligências com mais potência do que outras. Então, por exemplo, vou falar das 7 inteligências. Nós temos a inteligência linguística, que é a inteligência conectada à fala, à escrita, pessoas que têm muita facilidade de absorver conteúdo, de sintetizar ideias, de trabalhar o simbólico. A lógica matemática, são aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande com números, com cálculos. A inteligência intrapessoal, que eu vou falar dela um pouquinho depois. A inteligência interpessoal, que é aquela que a gente tem, que nos ajuda a lidar com pessoas, que nos ajuda nas trocas, nos relacionamentos. É uma inteligência. A inteligência corporal sinestésica, que é aquilo que a gente sente, aquelas pessoas que são muito visuais, que memorizam as coisas facilmente, que decoram, né, as coisas através do corpo, através dos sentidos. A espacial, que é a pessoa que tem uma noção, que ela bate o olho no lugar, ela fala assim, nossa, aqui eu acho que tem mais ou menos 50 metros quadrados, e ela acerta. E a musical, que é aquela pessoa que tem aí uma sensibilidade para as notas, para as vibrações, para a música. Quando a gente está falando de inteligência, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando da inteligência intrapessoal. O Howard Gardner diz que ele chama de uma introspecção reflexiva, que é a capacidade que a gente tem de estar conectada com a gente mesmo e olhar para dentro. Isso é uma inteligência. O estudo dele é muito interessante quando ele fala dessa inteligência intrapessoal, porque, no meu ver, ele toca num ponto que é extremamente importante. Por que a gente fala tanto em autoconhecimento, tanto em se conhecer, tanto em saber quem nós somos? Por que é fundamental que a gente olhe para a gente e compreenda quem nós somos? Porque no momento em que a gente começa a identificar quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, quais são as nossas qualidades, a gente começa a utilizar todos esses recursos a serviço da nossa vida. A gente começa a compreender
como é que a gente utiliza todos esses recursos para que nós possamos usar tudo isso para agir harmoniosamente. Guarda isso, Deusa. Veja só, usar todos esses recursos para agir harmoniosamente com o que a gente realmente quer fazer, né? E não conforme os seus vícios. Isso é muito importante. Agir harmoniosamente de acordo com aquilo que a gente realmente quer fazer e não de acordo com os nossos vícios. E aqui, leia-se vícios não só como vícios que a gente acaba adquirindo para se anestesiar da dor, mas vícios de comportamento, vícios de pensamento, vícios emocionais que a gente acaba adquirindo ao longo da vida. Então, o ponto que me chamou no estudo dele, quando ele fala de múltiplas inteligências e quando ele fala da inteligência intrapessoal, quando ele fala de agir harmoniosamente, significa eliminar os conflitos. Grande parte do nosso sofrimento, ela vem dos nossos conflitos internos. E esses conflitos internos, eles geram uma série de desordens internas e externas, porque aquilo que está dentro está fora. Aquilo que a gente vê fora está dentro da gente. Então, a partir desses conflitos que estão internamente, quando a gente caminha na vida repetindo o padrão do nosso sistema, quando a gente começa a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, mas a gente faz porque a gente julga que é certo, a gente julga que se a gente fizer dessa forma, a gente vai ser amada, a gente vai ser aprovada, a gente vai se sentir vista pelas pessoas que a gente gostaria de ser vista. Quando a gente começa a fazer isso, a gente entra em desarmonia interna e isso gera vários conflitos e gera muito sofrimento para a gente, que desemboca aí em questões, desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos, né? Muitos dos nossos processos inflamatórios decorrem dos nossos conflitos internos. Então, é muito importante que a gente construa, que a gente conquiste a harmonia dentro de nós mesmas, né? Quando a gente está com conflitos internos, quando a gente começa a se deslegitimar, porque a gente começa a repetir padrão e a gente começa a seguir uma ordem que a gente acha que é certo, o que acontece com a gente? Essa desarmonia, ela acaba desvalidando quem nós somos e isso fere uma parte do nosso ser, do nosso espírito, que é extremamente importante, que é a nossa autoestima. Se a gente não se estima, se a gente não se valida, a gente joga a nossa confiança lá para o pé. Se a gente não se valida, se a gente não se estima, a gente não tem força para caminhar na vida e fazer aquilo que a gente realmente quer, porque a gente deixa de acreditar que a gente tem valor, a gente deixa de acreditar que aquilo que a gente tem para ofertar no mundo tem valor, a gente deixa de crer que aquilo que a gente está fazendo vai gerar o resultado que a gente deseja. Então, é muito importante que a gente possa conquistar a harmonia na nossa comunicação interna, na nossa vivência interna, que a gente possa utilizar tudo, a gente aceitar quem nós somos de forma inteira e conquistar essa harmonia para que a gente possa levar a nossa vida de uma forma mais harmoniosa, vitoriosa e em consonância com aquilo que a gente é de verdade, com aquilo que a gente deseja verdadeiramente construir na nossa vida. Então, tem uma outra coisa que eu quero falar aqui a respeito dessa desarmonia, desses conflitos internos, que assim, por consequência maior nesse processo que a gente acaba criando dentro da gente, a gente acaba se afastando de Deus. A gente acaba porque a gente se afasta da gente mesmo. E no momento que a gente se afasta da gente mesmo,
daquilo que é genuíno em nós, daquilo que é verdadeiro em nós, daquilo que a gente realmente quer, a gente, consequentemente, se afasta de Deus. Se afasta daquilo que Ele criou para nós, daquilo que Ele tem pronto para nos entregar. Porque é como se a gente se afastasse da nossa essência, do nosso endereço divino. Então, as coisas que a gente tem para receber não chegam para nós, né? Por isso que é tão importante a gente buscar e aplicar o autoconhecimento e a gente caminhar na vida usando tudo aquilo que a gente aprende, experienciando, para que a gente se torne cada vez mais autêntico. É assim que a gente vai receber aquilo que Deus criou para nós. É assim que a gente vai criando autenticidade, autoralidade, que a gente vai se sentindo a gente, que a gente vai percebendo que a vida vai valendo a pena, que a gente está conectado com a vida. A gente vai sentindo essa conexão com a vida quando a gente começa a sentir essa reconexão com a gente, com a nossa imagem verdadeira, com o nosso eu verdadeiro, ativando a nossa porção divina para que a gente possa caminhar na vida realmente realizando aquilo que a gente veio realizar aqui. Por isso, por tudo isso que eu trouxe para vocês até agora, é que eu digo que a nossa tomar a consciência não é suficiente. Se a gente toma consciência daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem dentro da gente, e a gente não faz nada com isso, a gente vai avançar muito pouco. Muito pouco, deusas. Se a gente não colhe, não analisa, não percebe, não observa, a observação é fundamental nesse processo. Se a gente não observa tudo que tem dentro de nós e vai movendo aos poucos isso que nós observamos em nós para aquilo que a gente quer, na direção daquilo que a gente quer, a gente vai ter muito pouco resultado. E aí, são 3 aspectos que a gente precisa olhar com muita atenção, com muita paciência, com muito acolhimento e respeito para dentro de nós, para que a gente possa realmente sentir, começar a ter resultado. 3 aspectos para a gente começar a criar harmonia, coerência na nossa comunicação interna. A gente está aí na semana do desafio da comunicação magnética e isso também tem a ver com a comunicação, porque é uma comunicação com a gente mesmo. E ela é a comunicação principal. Então, 3 aspectos que a gente precisa olhar. Primeiro, olhar nossos pensamentos. Quais são as ideias que eu tenho sobre mim? O que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre a vida que eu estou levando? O que eu penso sobre o meu servir, o meu trabalho, o meu negócio? Eu consigo construir uma ideia refinada a respeito daquilo do que eu quero alcançar, dos meus resultados, de onde eu quero chegar? Eu tenho clareza de onde eu quero chegar? Essa mulher que hoje eu vejo, eu me sinto digna de alcançar isso que eu digo querer? Qual é o espaço que existe entre essa mulher que eu sou e essa mulher que vai alcançar esse resultado que eu almejo? Isso é claro para mim? Quais são os ruídos mentais que estão entre essas 2 mulheres? Eu preciso olhar para isso. Segundo aspecto, nosso sentimento. Quais são os sentimentos que eu tenho sobre mim? O que eu penso sobre mim? Aliás, o que eu sinto sobre mim? Quais são as emoções e sentimentos que brotam, que afloram quando eu olho para mim? Quando eu olho no espelho? Quando eu realizo algo? Quando eu me conecto com alguém? O que eu sinto sobre mim? O que eu sinto sobre a vida que eu vivi até agora? Quando eu olho para a minha jornada, o que eu sinto? Isso é muito importante. E o terceiro aspecto, o nosso comportamento.
porque ele é o resultado da soma do nosso pensamento e do nosso sentimento. Quais são os comportamentos que eu tenho? Os meus comportamentos, eles me aproximam daquilo que eu quero construir ou me afastam? Os comportamentos que eu tenho hoje, eles geram os efeitos que eu quero para a minha vida ou eles contribuem para me intoxicar, para criar desarmonia interna, para criar conflito interno, para causar dor e sofrimento? Então, é muito importante a gente olhar para esses 3 aspectos, porque eles combinados é que vão transformar a sua realidade, é que vão realmente dar sentido e dar movimento para tudo aquilo que você olha, observa, aprende sobre si mesmo. Tomar consciência é o primeiro passo, mas se aprofundar em si é o segundo passo. E o terceiro passo é mover, é utilizar tudo isso a serviço da sua vida. E a gente vai agora para a última parte da live, que é a gente começar a olhar e começar a compreender como é que eu faço então, Cris? Como é que eu faço então para eu começar a mover esses 3 aspectos na minha vida, para que eu realmente possa dar uma nova cara? Quando a gente está falando de pensamento, sentimento e comportamento, a gente está falando dos 3 aspectos que compõem uma atitude. Uma atitude vencedora, uma atitude de sucesso, e aí o sucesso, cada um vai modelar o seu, cada um vai construir o seu, porque cada um tem uma visão de sucesso, mas esses 3 aspectos, eles compõem uma atitude positiva na vida, uma atitude de construção, uma atitude positiva, uma atitude de sucesso, uma atitude de resultado. Pensamentos, sentimentos e comportamentos alinhados, refinados. Então, eu gosto muito dessa palavra refinamento. Se você quer realmente transformar a sua atitude para que você possa gerar novos efeitos, novos resultados, transformar a realidade que você está vivendo, além de tomar consciência e decidir mudar, você precisa refinar os seus pensamentos. A gente aprende, deusas, que a gente precisa fazer. E numa sociedade moderna como a nossa, nós mulheres, a gente é muito incitada e instigada a fazer. Fazer na nossa casa, fazer dos nossos filhos, fazer no nosso trabalho, competir com os homens. E eu repito muito aqui nas lives que nós somos seres femininos e os seres femininos servem ao espírito. A gente precisa aprender a refinar os nossos pensamentos, a investir o nosso tempo, a nossa energia no refinamento das nossas ideias, naquilo que a gente pensa sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações, sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa autoestima, sobre o nosso autocuidado, sobre aquilo que a gente quer construir, sobre aquilo que a gente quer mudar. Refinar. A gente trabalhar essa energia, esse campo vibracional, para que a gente possa começar a transformar o nosso sentimento a respeito da gente e, consequentemente, o nosso comportamento. Primeiro a gente muda o nosso pensamento, depois o nosso sentimento e depois o nosso comportamento. Esses 3 aspectos que formam a atitude, eles estão interconectados, assim como o nosso corpo. O nosso comportamento está ligado ao nosso corpo físico, o nosso sentimento ao nosso corpo emocional e o nosso pensamento ao nosso corpo mental. Então, os 3 corpos, eles estão interconectados e eles interferem um no outro interdinamicamente. Portanto, para que a gente possa
gerar um novo resultado, para que a gente possa ter novos efeitos, a gente precisa mexer nesses 3 corpos, porque eles são os aspectos, os componentes que formam a atitude de sucesso. Então, refinem o seu pensamento para que isso impacte, para que isso interfira interdinamicamente nas suas emoções. E isso vai gerar automaticamente um novo comportamento. Eu vou dar um exemplo simples e vou dar um exemplo fresco de hoje. Quem me segue aqui mais tempo sabe que eu sou adepta do banho gelado. Eu tomo banho gelado e faço processo e aplico técnicas de respiração. Eu sou uma pessoa que acordo cedo, eu sou da turma das 5 da manhã e tomo banho gelado e faço exercício de respiração. E há alguns meses, alguns bons meses, tá, Deusas, eu tinha deixado de fazer isso tudo. Por uma série de questões, tá? De trabalho, porque assim, eu estava na perimenopausa, eu já entrei, acho que definitivamente, vou saber agora nos meus exames de maio, mas eu já entrei definitivamente na minha menopausa. Então, isso interfere muito. E uma das coisas que mexeu muito comigo nesse processo, no meu processo bioquímico, foi no meu sono. Então, eu não estava conseguindo dormir direito. E, obviamente, tudo começa no sono. Se você não dorme bem, você automaticamente não acorda bem. E assim, ó, vou aqui abrir um parênteses, porque a gente está falando de mudança, de conhecimento, de autoconhecimento, de transformação de realidade. Tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Os 10 primeiros minutos, a partir do momento em que nós abrimos os olhos, eles vão ditar o ritmo do seu dia. Então, se você não acorda bem, a probabilidade do seu dia ser ruim é muito grande. Isso são estudos científicos que comprovam isso. A neurociência está aí para dizer isso para você. Por quê? Porque se você acorda atropelada, acorda com o despertador gritando na tua cabeça, você ativa automaticamente o seu sistema neurosimpático. E o nosso sistema neurosimpático é o sistema responsável pela nossa reatividade, né? Ele é reativo. Ele ativa o nosso sistema de defesa e fuga. Então, a gente já acorda naquele jeito, sabe? Mal-humorada, a gente já acorda com medo, a gente já acorda olhando para o mundo como se ele fosse um lugar hostil. E a gente vai se comportar assim. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso sono. Então, assim, eu estava com esse impacto todo sobre mim. E eu falei, não, pera, tem aí questões hormonais, tem questões físicas, questões de trabalho que eu estou vivendo nesse momento, mas eu preciso dominar isso, eu preciso começar a gerir, porque se eu entrar nesse fluxo, eu vou descer ladeira abaixo. Eu estava dormindo tarde, acordando muito tarde, e aí isso estava impactando na minha atividade física, isso estava impactando na minha alimentação, isso estava impactando no meu humor, na minha produtividade. E aí, de uns dias para cá, eu comecei a retomar a minha rotina. E aí eu vou dizer para vocês, quando a gente tem uma rotina, a gente já tem um hábito instalado dentro da gente, ainda que a gente saia dele, ele está aqui, ele é uma frequência energética. E aí a gente começa a alimentar essa frequência, ela rapidamente ela volta a crescer. Então, faz uma semana mais ou menos que eu voltei a criar o hábito de acordar mais cedo.
dormir mais cedo, acordar mais cedo, tomar meu banho gelado, fazer os meus exercícios respiratórios. Obrigatoriamente, para eu tomar meu banho gelado às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, eu preciso fazer o meu exercício respiratório, porque ele é fundamental para eu aquecer o meu corpo, para molhar a minha cabeça do banho gelado. E o banho gelado é gelado mesmo, tá, deusas? É de 17 graus para baixo, no mínimo. 17 graus para cima já não funciona mais, não tem os efeitos. Então, e fazer isso num momento de desafio, porque a gente está no outono, está mais frio, a temperatura já está mais baixa. Então, dominar esse processo resgatou em mim uma força, aumentou a minha resiliência, a minha confiança, a minha potência, o meu humor, a minha energia, a minha produtividade, porque isso é uma coisa que me faz muito bem. Já é algo que eu já pratico há muito tempo na minha vida. Então, trazer isso de volta me devolvendo a saúde, não só física, mas mental, emocional, espiritual. Porque tem toda uma engenharia que está por trás disso e que o meu corpo gosta muito. A minha mente ama, as minhas emoções piram com esse hábito. Faz muito bem para o meu corpo, para a minha saúde integral. Então, é muito importante que você comece a perceber e observar o que te faz bem. E você começar a impactar a sua vida com uma coisa. Refinar isso, ajudar no refinamento do teu pensamento, para que você possa se reestruturar, para que você possa agir harmoniosamente, como diz o Howard Gardner, que é o autor das múltiplas inteligências, foi o que a gente falou aqui hoje, possa agir na direção daquilo que você deseja de forma harmoniosa, fortalecendo uma atitude positiva, uma atitude de sucesso para a sua vida. Então, invista tempo no refinamento dos seus pensamentos, porque isso automaticamente vai impactar suas emoções e vai impactar o seu comportamento. Escolha uma dessas estruturas para você cuidar, deusa, porque isso vai fazer muita diferença para você. Eu garanto para você que vai, tá? Quando a gente aprende a refinar os nossos pensamentos, a gerir melhor o nosso corpo emocional, para que a gente possa transformar as nossas emoções e trazer uma dose de razão para ela, transformando as nossas emoções em sentimentos. E a gente começa a disciplinar o nosso comportamento. Disciplinar o nosso comportamento é a chave para a nossa liberdade. A disciplina é uma chave para a liberdade. Porque quando você se disciplina, você governa no seu corpo. Você governa os seus corpos todos. Você começa a construir uma musculatura para começar a fazer escolhas e parar de repetir padrão. Você começa a olhar, observando quem você é, observando os seus atributos, os seus recursos internos, e a utilizá-lo de forma inteligente a serviço da sua vida e bancando as consequências da escolha que você faz, sendo autorresponsável naquilo que você escolhe fazer para a sua vida, para aquilo que você quer alcançar, para aquilo que você quer se tornar na sua vida, certo? Então, a disciplina, ela nos liberta, porque a gente começa a fazer aquilo que precisa ser feito e não dar força para os nossos vícios, para os nossos hábitos tóxicos, para aquilo que nos afasta de onde a gente quer chegar. A gente começa a ter força para falar não, a nos liberar, a nos livrar das distrações que nos tiram do nosso caminho. Liberdade, quando Kant fala que a liberdade
está na disciplina de fazer aquilo que a gente não quer fazer, ele está querendo dizer, deusas, que quando a gente faz aquilo que a gente não quer fazer, mas aquilo que precisa ser feito, a gente está se libertando da escravidão do desejo. As pessoas que só fazem aquilo que querem, além delas serem imaturas e infantis, elas são escravas do seu desejo. E quem é escravo do desejo não é livre. Certo? E isso está completamente conectado com o que Howard Gardner fala da inteligência intrapessoal. Quando ele fala que a gente precisa usar a nossa inteligência intrapessoal para olhar para os nossos recursos, para as nossas qualidades e defeitos, forças e fraquezas, a nossa matriz SWOT, como eu gosto de falar nas minhas aulas com as minhas mentoradas. Quando a gente desenha a nossa matriz SWOT e a gente começa a encontrar as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e as nossas ameaças internas, a gente usa tudo isso a serviço da nossa vida, a gente começa a construir o que ele chama de harmonia interna, para que a gente possa caminhar para construir a vida que a gente quer construir de forma genuína, fazendo escolha alinhado com quem nós somos de verdade. Isso é liberdade. Isso é ser disciplinado. Então, é esse convite que eu quero fazer hoje. É esse o despertar da manhã de hoje, certo? Essa é a função do despertar da manhã, todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui. Trazer uma lição, trazer uma aula com um tema que vai ajudar vocês nessa semana. Então, usem essa semana, para que vocês possam escolher quais dos 3 aspectos que formam uma atitude positiva, uma atitude de sucesso vocês vão escolher para trabalhar. Vai ser o pensamento? Vai ser o sentimento? Vai ser o comportamento? Certo? Às vezes, para algumas pessoas, o comportamento é mais fácil, mexer no corpo. Porque o corpo também interfere nas emoções e interfere nos pensamentos. Ah, não, eu tenho mais facilidade de autoobservação, eu vou cuidar dos meus pensamentos. Ah, não, eu consigo identificar melhor as minhas emoções, eu tenho facilidade. Então, eu vou olhar para isso. Qualquer um desses pontos vai impactar nos 3 corpos. Refinem esses 3 pilares, esses 3 aspectos, para que vocês possam ir transformando a realidade, entendendo que essa transformação é um processo. E quanto mais tempo vocês se dedicarem a esse refinamento, a essa transformação, mais rápido essa transformação vai acontecer. Quando a gente está falando... Ontem eu aprendi uma coisa com uma deusa, que ela falou assim, ó, lembra que autoridade, maturidade, fidelidade, todos terminam com idade. E idade em grego tem a ver com tempo. E não é tempo cronológico, mas é tempo dedicado. É o tempo que você dedica para se tornar madura, para construir a sua autoridade, para conquistar a fidelidade através de um processo de confiança dentro dos relacionamentos, não só afetivos, mas na vida. Então, tudo é uma construção, tudo é um processo. E esse processo, o tempo dele vai depender da dedicação, do tempo que você dedica para construí-lo, para maturá-lo, para fazer com que ele se torne maduro e gere realmente os efeitos que você deseja na sua vida. Certo, deusas? Uma segunda-feira cheia de luz, cheia de bênção, cheia de alegria, que vocês possam usar todos os seus recursos a serviço de suas vidas, porque vocês vieram nesse planeta para dar certo. Combinado? Quem não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve no canal. Quem gostou da live, comenta, compartilha, e a gente está aqui. Ela vai ficar gravada, então quem chegou agora e não pode assistir,
Assiste, comenta, me deixe sugestão de temas que eu amo. Se inscrevam lá no meu canal do IT, compartilhem, tem muito vídeo sensacional lá, muita aula boa, conteúdo rico para vocês. Então, vão lá, se inscrevam e compartilhem. Estamos juntas. Qualquer dúvida, me mandem no direct, mandem nos comentários, que eu estou sempre ligada por aqui, certo? Um grande beijo e a gente se vê no próximo encontro. Ah, deixa eu falar uma coisa. Estamos aí na semana do desafio da comunicação magnética. As inscrições estão abertas. Para quem está aqui no Instagram, o link das inscrições está na bio, tá? Hoje, a partir das 16 horas, vai mudar o lote, a oferta. Então, quem quiser aproveitar a oferta bônus, que eu já coloquei lá nos grupos, aproveita e clica lá na minha bio, porque a partir das 16 horas muda o lote, certo? Então, vamos nessa, vamos juntas. Um grande beijo, a gente se vê por aqui. Até mais, deusas. Um beijo, beijo pessoal do YouTube. A gente se vê por aqui. Até mais.